ficaram lá quanto tempo? Foram quase 7 anos. 7 anos. Quase 7 anos. Caraca, ela nasceu lá. Não, a Lara nasceu aqui. Ah, você veio... A gente começou o processo ainda grávida, né? Mas demora. Essas coisas demoram muito. Então você já foi com ela... Ela tinha 3 meses quando a gente fez a descoberta, porque quando, né, você vai mudar para um país, a empresa ela pede para você ir para você testar, para ver se você realmente quer aquilo. Tá. Então a gente foi para lá, ela tinha 3 meses, aí a gente fez essa descoberta. E depois, quando ela tinha 6 meses, a gente mudou. Assim, oficialmente. E aí a gente foi com um contrato local, que era um contrato para não voltar mais. Uhum. Então eu tava bem consciente, assim, de que eu tinha que reconstruir minha vida lá. Entendi. E ela fala francês fluente. Fluente. Ai, gente, que chique. Eu já acho chique criança que fala inglês. Eu falo, francês, gente, é muito bonitinho. E é engraçado porque ela, né, ela fala muito bem. Lógico, porque ela cresceu com essa língua, né? Tudo. E quando eu falo francês na frente dela, ela fala, mamãe, você tá falando qualquer coisa que não é o francês. Eu tô ouvindo meio que um português, sabe? E é por isso, porque ela realmente domina o idioma. Nasceu, cresceu com a bilíngue, né? Exato. Com as duas línguas ali. Vamos voltar, depois a gente já fala mais de França e Paris. Mas assim, vamos voltar na gravidez da Lara. Ela foi uma gravidez planejada, já estava nos seus planos ali, como que foi? Foi. Bom, quando eu conheci meu marido, ele já tinha um filho. O filho dele já era um adolescente. E ele não queria mais ter filhos. E uma das coisas que eu falei pra ele foi, então a gente nunca vai casar, porque eu quero ter filhos. E, bom, aí ele mudou de ideia, me pediu um casamento. E a Lara, ela sempre foi muito esperada, assim, por nós dois. Mas a gente planejou certinho. Então, né, só depois de 4 anos que a gente estava casado é que realmente engravidei. E, bom, foi uma gravidez muito boa, mas também muito desafiadora. Porque... Porque, realmente, assim, longe da família, né? Tanto da família dele quanto da minha. Mas você estava aqui no Brasil? Eu estava aqui no Brasil, mas... mas estava em São Paulo? Exato, tá. Em São Paulo. E as nossas famílias moram... A minha mora no interior e a dele mora em BH. Então, foi mais uma gravidez para ser vivida eu e eu mesma, né? Sem apoio de ninguém. E quando eu digo sem apoio de ninguém, poxa, tipo... Alguém falando, olha, isso é normal. Eu nunca tive muita liberdade, assim, para conversar, sabe? Sobre alguns assuntos mais íntimos, com amigas. Eu até, né, converso muita coisa, mas eu sempre fui uma pessoa muito fechada. Reservada. Eu era. Na verdade, eu era, tá? Não sou mais não assim. É mais. Eu achava que... Eu acho ainda, né? Que a descrição, ela é muito boa, né, pra vida. Mas eu levava isso com muita rigidez, sabe? Então, eu não abria praticamente nada. Então, eu sofri muito com isso na minha gravidez. Porque eu não falava de coisas básicas, sabe? Com pessoas assim. E eu ouvia, às vezes, na internet. Ou eu ouvia em algum podcast. E, às vezes, não entendia direito. E acabei não levando da melhor maneira, entende? Entendi. Mas foi uma gravidez planejada e a gente queria demais. Então, foi muito feliz também. Mas eu imagino o susto de, no meio dessa gravidez, descobrir essa possível mudança de país, né? Foi. Primeiro que assim, eu falei pra ele, olha, antes dela nascer eu não vou. Porque como que eu vou chegar no hospital? Eu queria muito um parto normal. Era, né, um sonho. Era muito bitolada. Muito, muito. Rigidez de novo, né? Tipo, de querer o parto normal. Porque era, né, o parto que toda criança deveria nascer. Pensava muito na minha filha. E a minha médica mesmo falava que era muito melhor pra criança, tudo. Porém... que a cesariana não era o fim do mundo. Mas eu só considerei, de novo, entendeu? Por não conversar com muitas pessoas, eu só considerei o parto normal. Então eu falei pro Gil, não vou pra França antes da Lara nascer. Porque eu queria que ela nascesse de parto normal. E aí, como que eu ia falar, se eu precisar de ajuda, francês? Aide-moi! Ia ficar lá igual uma doida. Só falando, me ajuda. Sem saber explicar o que eu tava sentindo. Se sentir mais segura, né? Tipo, você tá no seu país de origem, onde você sabe o que pode acontecer... Você sabe que você vai conseguir se comunicar 100%. É outra questão ali num momento como esse, né? Sim, exato. Se você já fosse fluente no francês, tal, talvez ok. Mas ainda tava começando a aprender o francês. Muito insegura, muito. E foi muito bom, Fabi, eu ficar aqui, porque eu fiquei 12 horas em trabalho de parto. Eu lembro como se fosse hoje. A gente tava na casa de amigos, jantando num domingo à noite. E aí minha bolsa estourou. E eu não acreditei, assim, sabe? Porque eu falei, cara, por que essa bolsa foi estourar? Porque eu sabia que, tipo, né, a bolsa estourando tem um pouquinho mais de dor. Pelo menos era o que eu tinha pesquisado lá na época, tá, gente? Se eu estiver falando errado aqui,
ignora, porque realmente não sei muita coisa. Mas sabia que eu ia sentir, né? Pelo menos pelo que eu tinha entendido, que eu ia sentir mais dor, tudo. E que não tinha volta, né? Tipo, não era... Estourou, entendeu? Vai acontecer, vai nascer e ponto. Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de cortes, mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina e tem também nas plataformas de áudio, mas tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir.